Ora, muito bons dias, senhores telespectadores da RTP1 e RTP Internacional. As nossas melhores saudações aqui da Ilha da Madeira. Falamos diretamente da Catedral do Funchal, onde vão celebrar-se a cerimónia do nascimento de Cristo. Será presidida por Sua Eminência o Cardeal José Tolentino Calaça de Mendonça, ilustre filho da terra. O Cardeal nasceu em Mexico a 15 de dezembro de 1965, mas em pequenininho emigrou para Lobito, em Angola, onde viveu com a família até aos 11 anos. Em 1976, regressou à Madeira, onde viveu no Forte da Senhora da Conceição. Foi ordenado sacerdote na sede catedral, aqui nesta mesma igreja, a 28 de julho de 1990. E a 28 de julho, 28 anos mais tarde, foi ordenado bispo no Mosteiro dos Jerónimos. E a 5 de outubro deste ano, foi criado cardeal pelo Papa Francisco. Do vasto currículo, foi uma pessoa que se distinguiu na pastoral da Igreja, na educação, na universidade, e tem várias publicações, cerca de 30, sobre teologia, poesia, teatro e traduções de livros para português. Possui as distintas honras honoríficas: Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, a 28 de junho de 2001, a 4 de dezembro de 2015, Comendador da Ordem Militar de São Tiago de Espada, e a 23 de dezembro deste ano, a Medalha de Mérito atribuída pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Começam os ritos iniciais da celebração desta Eucaristia, onde o nosso cardeal vai incensar o altar e depois dirigir-se à cátedra a fim de dar início à celebração. Estamos a ver em plano o coro de Câmara da Madeira, que está a animar esta Eucaristia sob a orientação da mestrina Zélia Gomes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia de Natal, é com grande gratidão que acolhemos e saudamos nesta sede do Funchal Sr. Cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Aqui ele foi ordenado diácono e sacerdote. Hoje acolhemo-lo como sucessor dos apóstolos e colaborador próximo do Santo Padre. É também um presente de Natal que Deus nos quis dar. Senhor Cardeal, bem-vindo e obrigado por querer presidir a esta solene Eucaristia de Natal. Palavras de Dom Nuno Brás, Bispo da Diocese de Funchal. Reverendíssimo Senhor, Bispo do Funchal, Senhor Dom Nuno Brás, Reverendíssimo Senhor Dom Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Comandante da Zona Militar da Madeira, Excelentíssimo Senhor Comandante da GNR, Excelentíssimo Senhor Comandante da PSP, Excelentíssimo Senhor Coordenador da Polícia Judiciária, Excelentíssimo Senhor Diretor da Alfândega, demais autoridades civis, militares e religiosas, amados fiéis, queridos irmãs e irmãos, é para mim uma grande alegria e um dom estar aqui presente nesta belíssima catedral, onde, como lembrou o nosso Bispo, fui aqui ordenado diácono e presbítero e guardo desta catedral as melhores, as mais fundas memórias. E por isso celebrar aqui o Natal do Senhor, juntamente convosco, enche-me de uma consolação espiritual muito forte e de uma alegria humana por estar entre tantos amigos, entre pessoas a quem desejo muito bem e dentro de uma igreja que é vital, que é significativa na sociedade da Madeira e do Porto Santo. Vamos abrir o nosso coração ao acolhimento do Deus que vem e com simplicidade, com confiança, deixemos que o Espírito Santo percorra a nossa vida e nos conduza ao presépio de Jesus.
tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acabamos de ouvir os ritos iniciais desta celebração. Agora dá-se início à celebração da palavra, onde vão ser lidas duas leituras, um salmo e o Evangelho. Primeira leitura de Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todos em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor.
Salmo 97, todos os confins da terra verão o Salvador, nosso Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, aos olhos das nações revelou a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Na segunda leitura é da Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 6. Deus falou-nos
pelo seu Filho. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, in times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe, who is the refulgence of His glory, the very imprint of His being, and who sustains all things by His mighty words. When He had accomplished purification from sins, He took His seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, You are my son, this day I have begotten you? Or again, I will be a father to him, and he shall be a son to me? And again, when He leads the firstborn into the world, He says, Let all the angels of God worship Him. The word of the Lord. Palavra do Senhor. Após termos ouvido a leitura em português, também foi dita e proclamada no idioma inglês que acabamos de escutar agora. Segue-se o canto de aclamação ao Evangelho. O Evangelho será proclamado pelo Cônego Fiel, Vigário-Geral da Diocese de Funchal.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: é deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. De referir aos senhores telespectadores que o Evangeliário que o Vigário-Geral vai dar ao Dom Tolentino, que vai abençoar a multidão, este Evangeliário foi feito pelo artista madeirense, à mão, feito em marfim, o artista Manuel de Paiva Cunha, irmão do ceramista Roberto Cunha. Foi uma oferta à Diocese do Funchal, no ano de 1970. E vamos escutar as palavras de Dom Tolentino Mendonça, nosso cardeal. Queridos irmãs e irmãos, o Verbo fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Com palavras como estas, as leituras deste dia de Natal insistem admiravelmente na dimensão da visualidade. É verdade que, se no prólogo do Evangelho de João ainda nos é recordado que a Deus nunca ninguém o viu, imediatamente essa afirmação é reconfigurada, é reinterpretada, porque se diz que o Filho unigênito nos deu a conhecer o Pai. No mistério da encarnação, dá-se de facto esta espantosa reviravolta. Nós vemos o próprio Deus. O Deus intangível pode-se tocar, o Deus invisível pode-se ver, o Deus transcendente torna-se próximo, vizinho da nossa vida.
O motivo da nossa alegria é, portanto, este: nós vimos. O Verbo fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Já o havia pré-anunciado o profeta Isaías, que nesta liturgia também escutamos. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Na carta que escreveu aos cristãos neste advento, a propósito do valor do presépio, o Santo Padre recordou-nos o desejo de São Francisco de representar o Natal, não apenas com palavras e símbolos, com ornamentos e conceitos teológicos, mas com pessoas vivas. E por uma razão que Francisco de Assis explicava assim: quero representar o menino nascido em Belém para, de algum modo, ver com os olhos do corpo. Foi a partir deste desejo de ver que na cidade de Greccio se deu início à tradição de construir o presépio. O presépio oferece plasticamente aos nossos olhos do corpo a possibilidade de ver, mesmo se sabemos que não é suficiente que Jesus nasça fora de nós, numa visão apenas exterior. Sobre isso, o místico Ângelus Silesius cunhou este desassombrado dístico: se 1000 vezes nascesse Cristo em Belém, mas não em ti, não aconteceria Natal. Queridos irmãos e irmãs, o Natal fica incompleto se cada um de nós não puder ver com os seus próprios olhos e não puder tocar o mistério de Deus. O Natal é anti-abstração. O Natal possui a concreta objetividade de um acontecimento que se dá diante de nós e em nós. Cada um, com as perguntas que traz, com as experiências que transporta, com a situação real que vive, é chamado a ver a Deus. A ver a Deus naquele menino de carne e osso, naquela criança, naquele filho que nos foi dado. Ao mesmo tempo que somos igualmente chamados a nos deixarmos ver por Ele. A esse propósito, escreveu o santo John Henry Newman: quem quer que tu sejas, Deus olha-te de um modo único e particular. Ele chama-te pelo nome, Ele te vê e compreende, porque é Ele que te criou. Ele conhece tudo aquilo que existe em ti, cada uma das tuas emoções e do teu pensamento, a tua força e a tua fraqueza. Jesus não vem apenas ao encontro da humanidade em geral, vem ao encontro de mim, de ti, de cada um de nós. E o verdadeiro ver aplicado a Jesus implica a compreensão profunda de quanto somos vistos, quer dizer, de quanto somos olhados, amados e conhecidos. Como mais tarde Jesus viu Pedro e os discípulos à beira do lago, como viu a mulher hemorroíça no meio da multidão, como viu Zaqueu no cimo do sicômoro, assim Ele nos vê, porque o Filho do Homem vem para procurar e salvar. O acento na dimensão da visualidade que os textos bíblicos hoje apresentam é então absolutamente certeira. E porquê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O centro e o nó, o eixo e o fulcro da experiência cristã é esta realidade da encarnação de Deus.
Deus faz-se homem em Jesus, humano até à medula e ao fundo, não separado do mundo, mas in carnem, in corpus, incorporado neste mundo. A eternidade torna-se assim tempo, o espiritual torna-se uma expressão comprometida com o mundo, com a vida, tal como nós a conhecemos. A nossa existência torna-se a tenda de Deus. Perguntemo-nos que desafios nos lança a encarnação de Jesus. A nós cristãos, que hoje em alegria celebramos o nascimento de Jesus segundo a carne, que desafios concretos nos faz a encarnação do Senhor? Muito brevemente, gostaria de elencar 4, que são 4 pistas para o nosso caminho interior e eclesial e representam outras tantas portas de ingresso numa visão comprometida do mistério do presépio. Primeiro, temos de sentir, talvez sentir com mais força, com maior verdade, que a encarnação do Filho de Deus representa um sim oferecido à nossa humanidade. Deus ama-nos com amor incondicional e não ama uma idealização, mas a vida de cada pessoa, tal qual ela se apresenta. Num Natal como este que estamos a celebrar, o grande teólogo Dietrich Bonhoeffer escreveu: Deus faz-se homem por amor aos homens. Não procura o mais perfeito dos homens para habitar nele, mas assume a natureza humana assim como ela é. Jesus Cristo não é uma humanidade excelsa, transfigurada, mas o sim de Deus ao homem real. Não o sim neutro que dá um juiz, mas o sim misericordioso do companheiro de sofrimento. Neste sim, dizia Bonhoeffer, está contida a vida inteira e a esperança do mundo. Sintamos no Natal o sim de Deus. Podemos confiar neste amor. O amor de Deus é credível. Nós acreditamos num Deus em quem se pode confiar. Muitas vezes pensamos que a fé é apenas um movimento do nosso coração em relação a Deus e esquecemos-nos que a dimensão de fé mais importante é aquela fé, aquela confiança que Deus deposita em nós. Deus tem fé, tem confiança na mulher e no homem que nós somos. Em segundo lugar, somos chamados a descobrir que em Jesus começa um tempo qualitativamente novo, ao qual não podemos permanecer estranhos. Antes de Jesus, Deus já principiara a obra da sua revelação, exatamente como escutamos hoje na carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Mas também ali se diz: nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho. Com a encarnação do Verbo de Deus, entramos num tempo novo e que pede de nós uma nova medida, uma nova compreensão do que é o sentido da vida. O Natal não pode ser, por isso, a perpetuação do velho mundo e das suas lógicas. O Natal implica, sim, a emergência do novo. Pede-nos uma renovada audácia, ousadia de ser. Esta novidade que Jesus representa traduz-se em percursos de esperança, em vez do desalento, percursos de audácia, desmentindo o conformismo, percursos de integração, ultrapassando a lógica do individualismo, percursos de investimento no humano, contrariando o fatalismo dos que pensam que nada se pode fazer.
Na verdade, Jesus vem dizer que se pode sempre fazer alguma coisa. Em terceiro lugar, o Natal propõe um paradigma para entender a vida. Frequentemente caímos na tentação de julgar que nascemos apenas uma vez, que o nascer foi um ato pontual e único que ocorreu na nossa vida e que agora a única coisa que temos por certa é a lenta e inexorável aproximação à nossa morte. Ora, o Natal mostra que isso não é verdade. A vida pode ser muitas vezes, e todas as vezes que forem necessárias, um parto. O poeta norte-americano Cummings dizia com razão que nunca nascemos o suficiente. Nós ainda não nascemos o suficiente. O nascimento de Jesus, mestre da arte de nascer, potencia assim todos os nossos nascimentos, sobretudo aqueles que nos parecem mais difíceis, para não dizer impossíveis de acontecer. O evangelista São João diz-nos hoje: a todos os que acreditam em Jesus, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E é isto, queridos irmãs e irmãos, o mistério do Natal. A possibilidade que Deus dá a mulheres e homens frágeis, imperfeitos e inacabados como nós, a possibilidade em Jesus de nos tornarmos filhos de Deus, a possibilidade efetiva de vivermos uma vida divina, de vivermos uma vida que não é só a expressão da nossa carne e do nosso sangue, não é só o bem e o mal que coabitam em nós, não é só isto que somos e trazemos e repetimos. Agora é-nos concedida a faculdade de nos tornarmos filhos de Deus. Está desta forma declarada a possibilidade de renascermos. Por fim, se a humanidade se torna a narração de Deus, a autobiografia de Deus, então a responsabilidade pela humanidade dos nossos irmãos cresce. E o quarto desafio é precisamente a compreensão de que o Natal de Jesus nos compromete na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna, com menos desigualdades, menos indiferença e menos solidão. Contra o descarte que mata, o Natal inicia-nos na arte da inclusão. Contra o esbanjamento egoísta, o Natal pede-nos sobriedade e partilha. Contra aquilo que o Papa Francisco chama o terrorismo da indiferença, o Natal pede-nos a clareza de uma cultura, de uma civilização do encontro. Nós que contemplamos o presépio, nós que vimos a sua glória, temos de sair ao encontro da humanidade que sofre. A humanidade dos nossos semelhantes será sempre o lugar mais imediato, onde podemos encontrar e tocar o mistério da encarnação de Deus. Que Maria, a mãe do presépio, seja a nossa mestra, na disponibilidade para acolher com este realismo, mas também com este compromisso, a encarnação de Jesus, o Verbo de Deus. Terminou assim a homilia do nosso cardeal Dom Tolentino, que diz que o cristão é chamado a ver Deus no menino de carne e osso que nos foi dado. Mas à frente acrescentava que Natal Deus vem ao encontro de ti, de mim e de nós, e termina com 4 pontos a refletir. O Natal para o cristão tem de ter 4 pontos, que é sentir, descobrir, entender e compreender. Professemos a nossa fé. E hoje, às palavras
e encarnou e se fez homem, todos nos inclinamos com profundidade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E na oração dos fiéis. Irmãos caríssimos, neste dia de festa, contemplemos o menino que nasceu e apresentemo-lhe as nossas orações, dizendo com alegria: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis, para que contemplem no menino de Belém aquele que fez de nós filhos de Deus, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que vivem sem fé e sem esperança, para que sintam a paz anunciada e vejam a salvação do nosso Deus, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas crianças que perderam os seus pais, para que encontrem a seu lado quem as ama e lhes fale do menino e do Natal, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos, para que reconheçam em Cristo, em Jesus, o Salvador, e o adorem como verdadeiro Deus, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que sejam mensageiras de Jesus menino que nasceu de Maria, a Virgem Mãe, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus, que fostes enviado ao mundo para lhe trazer a luz do céu, acolhei as nossas súplicas pelos homens de quem vos fizestes irmão. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Acabamos assim a parte da celebração da palavra e vamos dar início à celebração eucarística. No altar serão preparados. O altar vai ser preparado o ofertório.
Entretanto, vamos relembrar aqui alguns excertos dos pensamentos do Cardeal Dom Tolentino. Como se banhasses neste momento as mãos e o rosto numa fonte fresca, prepara-te assim para a oração. Sem pressas, sente a frescura da água e como ela torna límpidos também os teus gestos. A oração é um regato que corre. Com o ouvido do teu coração, começa agora a ouvi-lo. Senhor, hoje queria dizer mais. Queria que a minha oração não fosse esse rumor de sempre. As mesmas palavras disparadas à pressa, entre uma coisa e outra, ou o balbúcio arquivo, cheio de tudo aquilo que eu não disse, porque não encontrei o tempo, o modo ou a verdade. Hoje queria dizer mais. Não trago intenções nem pedidos. Tenho pensado no que seria pedir-te não apenas que olhares por mim, isso fazes continuamente, mesmo que eu me esqueça de pedir, mas que olhes para mim. Dia após dia, sinto mais do que tudo. Preciso do teu olhar. Talvez me faltem palavras. Querias apenas colocar devagar as minhas mãos dentro das tuas. E isso ser, Senhor, a minha oração e a minha vida. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste solene dia de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação, e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sus
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tiago e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, nosso Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Seguem-se as saudações na paz de Cristo. Estão a concelebrar com o Cardeal Dom Tolentino. Nós temos o Bispo da Diocese, Dom Nuno Brás, Bispo Emérito do Funchal, Dom Teodoro de Faria, o Cônego Vítor Gomes, Parco da Sé e Cabito, Deão do Cabito da Diocese, e o Cônego Fiel de Sousa, Vigário-Geral da Diocese. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em nada, mas sei uma palavra e serei salvo.
continuamos com reflexões, orações de Dom Tolentino. Nós reduzimos o Natal a uma festa do tubo digestivo. Li esta frase num dos últimos artigos assinado por Vítor Cunha Rego e desde aí, se penso nela, acho que a minha alma me fica a doer por muito tempo, embrulhada numa daquelas desolações que só tu entendes. Ponho-me a pensar em nós, tão pobres que somos, a tentar esconder isso, feridas, fragilidades, interrogações, limites, debaixo da toalha de uma abundância ofuscante, feita de caprichos, embrulhos e confeitaria. Quando tu, Senhor, nos vens precisamente dizer para não termos medo do essencial. Senhor, eis-nos à espera, no fundo das nossas correrias, no coração destes dias agitados que nos dividem literalmente o a meio, entre 1000 pequenas tarefas e 1000 pequenos pensamentos, há um silêncio que seletra o teu nome. No fundo de nós, sabemos que só um Deus nos pode salvar. Pode até parecer, no meio de tanto ruído, que te dispensamos. Pode até acontecer que não tenhamos a força dos verdadeiros gestos de Natal. Mas eis-nos à espera. Acredita que por vezes, enquanto trocamos cartões, augúrios, presentes, há um momento em que as nossas mãos ficam vazias, fixas no ar, como se rezassem. É quando te pedimos que faças brilhar em nós a estrela luminosa do teu Natal. Pergunto-me, Senhor, que segredo tem o Natal? Há um milagre que acontece dentro de nós. Só pode ser um milagre, pois é como se a vida se reacendesse. Contemplando o presépio, percebo que este é um milagre humaníssimo que Deus suscita nos nossos olhos. Ele amou-nos tanto que nos deu o seu próprio Filho. O milagre do Natal assenta sobre este dom absoluto que nos faz perceber que só somos na medida em que nós damos e que a vida renasce como dádiva na ponta dos dedos, no olhar, nas palavras. A dada altura no Evangelho de São Mateus, pode ler-se: Jesus saiu de casa e foi sentar-se junto ao mar. Ponho-me a pensar nas nossas pequenas migrações que verão. Milhões de pessoas repetem este gesto de Jesus.
Eu acredito que, de tal como os outros gestos de Jesus, neste também há um significado libertador. Há uma liberdade que o vento fresco do mar arrasta para o nosso coração. Somos habitados por uma fonte de vastidão, de silêncio e de beleza que a contemplação do oceano consola. Porque, como escreveu Fernando Pessoa, somos da altura do que vemos e não simplesmente da nossa própria altura. Receber cada dia como um dom. Ajuda-me, Senhor, a receber cada dia como um dom. Ajuda-me a reconhecer que nada me falta, que Tu me doaste de tudo aquilo que é necessário para fazer da minha vida feliz e com sentido. Mesmo que me falte o universo inteiro, nada verdadeiramente me falta. Mesmo que eu espere muito do amanhã, devo saber que tenho tudo hoje. Ajuda-me, Senhor, a despoluir o olhar agravado por juízos, consumos, ressentimentos. Que eu saiba acolher a vida como a oportunidade que ela é. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da mansidão. Ajuda-nos a contrariar a ferocidade do tempo, fora e dentro de nós. Que a Tua paz seja a fonte secreta que tudo sustenta. Tudo provenha desta paz, sem vencidos nem vencedores. Dessa paz que acalma as ameaças e os cercos implacáveis. Dessa paz pronunciada no momento do tempo, com firmeza e doçura. Dá-nos mansidão nas palavras que tão facilmente se tornam impermeáveis e nos propósitos que a competição empurra para uma agressividade sempre mais dura. Que cheguemos à mansidão das paisagens reconciliadas com pequenos cursos de água, quase sem rumor, a fazer florir a terra. Por altura, o Dom Tolentino pregou ao Santo Padre o retiro, fez esta saudação. Santo Padre, quis Vossa Santidade que este ano fosse um quase anónimo operário da vinha do Senhor a pregar os vossos exercícios espirituais e da Cúria Romana. Eu sou apenas mais um universo dos cerca de 415 mil padres que servem a Igreja de Cristo no mundo. 415 mil são poucos face às necessidades urgentes colocadas para a visualização, mas ao mesmo tempo representam uma multidão impressionante, um caudal de vidas, rostos, histórias, esperanças, sofrimentos, fadigas e sede vividas por amor do Reino de Deus. Ser apenas mais um aqui diante de vós, Santo Padre, diante dos eminentíssimos cardeais, dos excelentíssimos bispos e sacerdotes, seus fiéis colaboradores, faz-me sentir, de algum modo, que os represento a todos. Também por isso agradeço o vosso convite, que acolho aqui com simplicidade e humildade. E nesse retiro, Dom Tolentino rezou a seguinte oração: ensina-me, Senhor, a rezar a minha sede, a pedir-te não que arranques de mim ou a resolvas depressa, mas a amplies ainda naquela medida que desconheço e que apenas sei que é a tua. Ensina-me, Senhor, a beber da própria sede de ti, como quem se alimenta mesmo às escuras da frescura da nascente. Que a sede me torne 1000 vezes mendigo, me ponha enamorado e faça de mim peregrino.
que ele me obriga a preferir a estrada à estalagem e o aberto da confiança ao programa do cálculo. Que esta sede se torne o mapa e a viagem, a palavra acesa e o gesto que prepara a mesa onde partilhamos o dom. E quando der de beber aos teus filhos, seja não porque tenha a posse de água, mas porque partilhe com eles o que há sede. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Com a permissão do Sr. Cardeal Tolentino Mendonça, uma brevíssima saudação a todos os nossos irmãos que não partilham a nossa língua, mas que estão aqui presentes. This Christmas Day, let us be seduced by the love of God. We are invited to be His open hands to the world, that through us God's love come to all the mankind. Holy Christmas. Que este dia de Navidad el amor de Dios nos atraiga, seamos sus manos abiertas que a todos reciben. A través de nosotros, el amor divino llegue a todos los hombres. Feliz y Santa Navidad. En ce jour de Noël, que l'amour de Dieu nous attire. Soyons ses mains ouvertes à tous. À travers nous, que Jésus puisse parler au monde entier. Joyeux Noël. Questo giorno di Natale lasciamoci attirare dall'amore divino, cerchiamo di essere le sue mani aperte. Per mezzo di noi possa Gesù arrivare al mondo intero. Buon Natale. Lassen wir uns an diesem Weihnachtstage von der göttlichen Liebe verführen. Lasst uns Gottes Hände sein, die für die Welt offen sind. Durch uns kann Jesus die ganze Welt erreichen. Frohe Weihnachten. Neste dia de Natal, queremos agradecer do fundo do coração esta graça que nos foi concedida de termos connosco o Sr. Cardeal Tolentino de Mendonça. Neste dia de Natal, deixemos-nos verdadeiramente atrair pelo Deus que se faz um de nós, pela sua presença, pelo amor que nos mostra. Disponhamo-nos a ser as suas mãos abertas. Que por nosso intermédio, o amor de Deus chegue a todos. Um santo Natal para todos. Nuno de Brás saudou os fiéis em diferentes idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Vamos pedir a benção de Deus agora para nós, para as nossas famílias, para os nossos imigrantes, para aqueles que nos acompanharam nesta celebração
através dos meios de comunicação social, por todos os que nestes dias visitam a nossa terra, para que a bênção do menino do presépio chegue aos nossos corações, trazendo a sua mensagem de paz e de amor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, na alegria do menino nascido, construí a paz e que o Senhor vos acompanhe. Termina assim a celebração do Natal do Senhor, aqui diretamente da Sé Catedral Funchal, presidida por Sua Eminência o Cardeal Tolentino Mendonça, nosso irmão madeirense. A animação litúrgica esteve a cargo do coro de câmara, sob a direção da mestrina Zélia Gomes. E estamos a chegar precisamente ao fim. Gostaria de relembrar que Sua Eminência o Cardeal foi obsequiado com a medalha de mérito da região autónoma da Madeira e, na altura, invocou este seguinte pensamento: peço a Deus que me ajude a estar à altura daquilo que recebi e que recebo, que sinto que é sempre superior àquilo que dou. E estamos praticamente no fim. Desejamos a todos os senhores telespectadores a continuação de um bom dia. Esperamos que esta transmissão tenha chegado nas melhores condições aos vossos lares e formulamos os devotos de umas boas e santas festas de Natal. Tenham uma boa tarde. Uma saudação muito amiga e votos de um Santo Natal para todos quantos nos acompanham da Praça de São Pedro. Transmitimos a benção Urbi et Orbi neste dia de Natal. Papa Francisco, que ontem presidiu a Missa do Galo, esta manhã dirige-se à cidade de Roma e ao mundo inteiro com a mensagem de Natal que quer partilhar com todos nós e esta benção Urbi et Orbi, isto é, da cidade de Roma para o mundo. É a benção que na Páscoa, no Natal, com a qual o Papa se dirige ao público em geral na Praça de São Pedro. Esta é realizada, como vemos, a partir da varanda central da Basílica de São Pedro, chamada também Varanda das Bênçãos, e é precedida sempre por uma cruz processional e o Santo Padre é acompanhado pelos cardeais diáconos. É normal que no princípio haja sempre uma troca dos hinos, do hino pontifício e do hino italiano, pela banda pontifícia e pela banda das Forças Armadas italianas. É isso que escutamos neste momento.
Uma saudação muito amiga e votos de um Santo Natal para todos quantos nos acompanham da Praça de São Pedro. Transmitimos a benção Urbi et Orbi neste dia de Natal. Papa Francisco, que ontem presidiu à Missa do Galo, esta manhã dirige-se à cidade de Roma e ao mundo inteiro com a mensagem de Natal que quer partilhar com todos nós e esta benção Urbi et Orbi, isto é, da cidade de Roma para o mundo. É a benção que na Páscoa, no Natal, com a qual o Papa se dirige ao público em geral na Praça de São Pedro. Esta é realizada, como vemos, a partir da varanda central da Basílica de São Pedro, chamada também Varanda das Bênçãos, e é precedida sempre por uma cruz processional e o Santo Padre é acompanhado pelos cardeais diáconos. É normal que no princípio haja sempre uma troca dos hinos, do hino pontifício e do hino